alguém que estava perseguindo essa moça. Por isso que esse caso ainda vai dar muita repercussão. Quem está comigo para falar da... A reportagem está pronta? Vamos ver, reportagem número 1 na tela. Tristeza, dúvidas e indignação marcaram a despedida à estudante que foi encontrada morta em Foz do Iguaçu na última sexta. Zahará Hussein Tormos, de 25 anos, foi encontrada no banco de trás do carro com as mãos e pés amarrados e sinais de ferimento por arma de fogo. Ela estava desaparecida desde a última quarta. O enterro foi realizado na tarde de sábado em Foz do Iguaçu, um sábado de carnaval. Um dia em que muitos jovens se divertem. Infelizmente, os amigos e a família se despedem de Zahara. O caso é investigado como homicídio, mas a Polícia Civil disse que não descarta a possibilidade de feminicídio. Em nota, informou que está investigando o caso. Enquanto isso, os amigos pedem justiça. Nós estamos, todo mundo reunido aqui, nós estamos sentindo muito mesmo a dor da família. Eu mesmo, como amiga de infância, eu peço muito para Deus que o assassino apareça. Então a gente não vai se calar. A gente quer justiça, que a justiça seja feita. Olha, então a gente está acompanhando esse caso. O Leonardo Gomes está ao vivo comigo e vai atualizar ainda mais o noticiário. A gente vai até o local, a gente mostra. A cerimônia foi comovente. Uma moça estudante, cheia de vida, independente. O que aconteceu com Zahará Hussein? Essa moça com nome marcante. Então, eu tenho o nosso repórter ao vivo. Ô Léo, conta pra gente qual que é a principal linha de investigação agora, Léo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a você que acompanha o Cidade Alerta em todo o país. A gente fala aqui de um crime que chama não só a atenção da família da Zahará, mas também de toda a sociedade, dos moradores de Foz do Iguaçu, na região oeste, e também da Tríplice Fronteira. Porque a gente está falando de uma jovem encontrada morta no próprio carro, com sinais de perfuração de arma de fogo, ou seja, levou um tiro pelo menos, e está com os pés e as mãos amarradas. E aí a linha de investigação. A polícia entende o seguinte, que o ex-namorado tem que pelo menos esclarecer onde ele estava no dia em que ela desaparece, na quarta-feira. A gente não está falando nem de um crime de uma semana, Gotinho. A gente está falando, ela desaparece na quarta-feira da semana passada, durante a noite, depois de sair da faculdade. Onde o ex-namorado estava? E depois disso, na sexta-feira, durante a tarde, ou ao longo dessas 32 horas, até o corpo ser encontrado na tarde de sexta-feira, onde ele estava? Por quê? Porque a família diz com todas as letras, Gotinho, ela estava sendo ameaçada, e não era qualquer tipo de ameaça, era ameaça de morte que a Zahará. Ela compartilhava isso com a mãe, compartilhava com a família e dizia, olha, o meu ex está aqui, ó, está aqui a mensagem, está me procurando, está dizendo aqui que vai me matar, que vai me encontrar na rua. E aí ela faz o quê, Gotinho? Ela vai lá e procura a delegacia, que é inclusive uma recomendação, uma orientação para qualquer mulher que passe nesse tipo de situação. E aí a polícia pede, então, uma medida protetiva para ela. Só que medida protetiva não é um negócio que, como você vai no mercado, me vê uma medida protetiva. Não é bem assim. Ela vai e o juiz olha aquele processo, olha os prints, olha as conversas, olha as ameaças e diz, realmente, essa moça, 25 anos de idade, a Zahará, corre risco de vida. Então está aqui a medida protetiva. O ex-namorado não pode se aproximar dela, no perímetro. A gente está dizendo que ele cometeu esse crime? Não estamos dizendo isso. Não é a Polícia Civil, e muito menos o Cidade Alerta. Mas é neste momento apontar como um ponto para que a polícia fique atrás dele, e é isso que está sendo feito. Está sendo monitorado, portanto, e ele deve esclarecer o que aconteceu nas horas posteriores e anteriores ao desaparecimento, e se é que ele tem algum envolvimento nisso. Porque a família dela pede por todos esses esclarecimentos. Mas, de fato, é uma linha de investigação, a gente pode estar falando do feminicídio. Muito bem. Leonardo Gomes, obrigado pela sua participação. Léo, vamos fazer o seguinte, canal aberto, novidade você me chama, porque eu vou abrir um compromisso com a família aqui, da gente ficar em cima desse caso até o verdadeiro autor do crime ser preso. É um compromisso que eu tenho com a família. Vamos fazer o seguinte, o Léo me chama a qualquer momento com novidades, aí eu já volto na programação. Eu estou recebendo um chamado do caso Vitória com a nossa Grace aqui. Pode mostrar a Grace aqui no telão do Coutinho, por favor. Já mostra a Grace aqui. Grace, eu já vou falar com você do caso Vitória, porque eu sei que você está por dentro do caso, você está acompanhando
já desde o final de semana, e a Grace, quando ela entra no caso, amigo, isso é jornalismo investigativo, ela vai para cima mesmo, ela apura, ela levanta as informações. Ô Grace, eu só vou pedir um instante para você, porque eu acabo de receber a confirmação daquele caso de Santo André. Sim, história confirmada, um filho matou a própria mãe, um garoto de 18 anos. Guastelli, é de cortar o coração trazer uma notícia dessa, porque um garoto de 18 anos, não sabemos ainda o que aconteceu, a motivação do crime. A mãe tinha apenas 61 anos de vida nova, 61 anos de vida. Eu fico pensando quantas pessoas estão me assistindo agora que gostariam de ter a sua mãe por perto e não tem. Quantas pessoas estão me assistindo agora, gostariam de ter a mãezinha por perto e não tem. E este jovem, 18 anos apenas, teria atacado e matado a própria mãe nesta segunda-feira de carnaval. Não sabemos ainda a motivação. Eu já vi casos assim de mãe que tranca a casa e não deixa o filho sair porque o filho gasta tudo em droga. Não sei se é o caso. Essa informação vai chegar pra gente ao longo da tarde, ao longo da noite. Mas é um caso que já começa a ganhar repercussão nacional em Santo André, no ABC Paulista. A motivação ainda não foi dita, Guastelli. É lamentável mais um caso desse que a gente tem que noticiar aqui no Cidade Alerta, de um filho que mata a própria mãe. E muito provavelmente a motivação, Gotino, é o que você colocou, eu estava pensando aqui, né, é o que acontece de fato, né? Quando esses adolescentes se tornam aí homens, né? E infelizmente estão se enveredando por um outro caminho, um mau caminho, né? A mãe ou o pai reprimem e aí acontece isso, não aceita a repreensão e acaba atacando, matando. É triste ter que noticiar aqui. Uma mãe que se nega a dar dinheiro para comprar droga, uma mãe que impede a saída para ele comprar droga. Na maioria das vezes isso acontece, mas não sabemos se é esse o caso em um dos apartamentos deste prédio que fica em Santo André, no ABC Paulista. Vamos lá, para a Grace agora o caso Vitória? Sim, caso Vitória. Nós estamos engajados nesse tema, estamos trabalhando junto com a polícia para informar passo a passo da investigação policial. Os familiares da Vitória foram chamados às pressas para a delegacia hoje, segunda-feira de carnaval. A nossa equipe estava lá, acompanhou a chegada à delegacia. Por que eles foram chamados? Qual é a novidade? A Grace vai trazer as informações a partir de agora. E um carro misterioso, que carro é esse? Tem uma suspeita? A polícia já ouviu quem? Ô Grace, eu acompanhei seu trabalho no final de semana. Surgiu a notícia na Grande São Paulo de que a menina tinha sido encontrada, o corpo da menina tinha sido encontrado. Até órgãos oficiais informaram isso. Mas não era a menina. Então, de caso resolvido, voltou tudo para estaca zero. A polícia continua fazendo buscas, a polícia continua trabalhando. Não era a menina, nesse final de semana, o corpo encontrado. Quem era? Conta tudo pra gente a partir de agora, Grace, você. Gotino, boa tarde a todos. A nossa equipe esteve no final de semana aqui acompanhando toda essa movimentação e a grande reviravolta no caso, porque houve a localização de um corpo feminino em uma área que é conhecida por turismo ecológico, porque tem cachoeiras, trilhas e uma área que só quem realmente conhece para chegar até lá. O corpo dessa mulher, que ainda está sendo identificado, porque a grande diferença entre o corpo da Vitória seria a idade e o cabelo. O cabelo diferente, que era curto, o da Vitória comprido, escuro, e a Vitória também tinha 2 tatuagens. Infelizmente, houve a comunicação de que o corpo da Vitória tinha sido localizado aqui na região, em páginas na região. E como você disse, até um órgão oficial aqui de Cajamar teria publicado e depois voltou atrás, dizendo que não havia sido identificado realmente por conta das tatuagens, as características do corpo. Essa mulher é aparentemente mais velha do que Vitória, nada bateu. Então, inicialmente não dava para ver essas características, houve então a comoção. A família foi até o local, a nossa equipe chegou junto com a família da Vitória, no local onde o corpo dessa mulher estava.
até toda a perícia, toda a investigação, e a resposta que foi que não seria a Vitória. Eles nem precisaram ter aquela situação desagradável de ver o corpo ou ver fotos do corpo. As características não batiam, principalmente as tatuagens, né, Gotino? A primeira pergunta no corpo não identificado é se tem a tatuagem parecida com a da identificação, da possível identificação do desaparecido. Isso ajudou rapidamente a família a ter essa resposta. Só que enquanto estávamos no local, na localização do corpo, e houve essa resposta de que não seria a Vitória, enquanto isso a Polícia Civil estava trabalhando, ouvindo aqui um amigo dela, eu tive contato com a família dele, o pai e a irmã, que presenciaram ele sendo levado da casa dele, algemado, trazido aqui para a delegacia. Só que quando chegou aqui, ele ficou... uma informação que a gente conseguiu apurar, ele ficou cerca de 4 horas aqui, Gotino. A gente ficou quase todo esse tempo acompanhando a movimentação aqui na frente da delegacia. Ele foi ouvido porque foi o rapaz de 25 anos que ela pediu carona, já que o pai dela, que esteve aqui hoje, a gente acompanhou a movimentação dele, falamos com ele, e o pai da Vitória estava justamente com o carro que é adaptado. Ele tem uma deficiência física e o carro dele é adaptado. Só que esse carro estava quebrado naquela quinta-feira à noite, no dia 27, quando ela, então, pediu a carona para o pai e teve que voltar para casa de ônibus, um trajeto que ela nunca tinha feito, porque ela estava trabalhando apenas 4 dias nesse restaurante no shopping de Cajamar. Ali, quando ela desembarca desse ônibus, no ponto de ônibus, há então um carro suspeito. Tudo gira em torno desse carro suspeito. A oitiva desse rapaz de 25 anos, que durou mais de 4 horas aqui na delegacia, e a gente acompanhou toda a movimentação aqui do lado de fora, era para confirmar o álibi dele. Ele disse que não havia respondido à Vitória, porque ele estava com uma outra menina. A Vitória é uma amiga dele, é uma amizade colorida, e eles já teriam ficado juntos. Ele estava em um outro rolê, segundo ele, e por isso ele não teria atendido o pedido da amiga Vitória. Só que 4 horas da manhã, ela mandou essa mensagem de pedido de carona à meia-noite, porque ela confiava nele. Ela, então, recebe a resposta, segundo o depoimento desse rapaz, às 4 da manhã. Ele diz: olha, dormi, acabei não vendo, você tá bem, conseguiu chegar? E aí ela não responde mais, ela já está desaparecida. E ele alegou isso para a família dela, que teria mandado a mensagem que estava dormindo, porém ele não estava dormindo, ele estava com outra pessoa. A Polícia Civil, então, quis cruzar essas informações e a confirmação. Então, depois de horas aqui, esse rapaz de 25 anos acabou indicando para a polícia com quem ele estaria. Porque a grande questão do mistério era se ele teria atendido ao pedido da carona dela ou não. Se a mensagem às 4 da manhã teria sido também um álibi. Porém, eles cruzaram essas informações, trouxeram essa menina que estaria com ele naquela noite do sumiço. Ela teria comprovado a versão desse rapaz. Só que tem a questão de um carro suspeito na história. O dono do carro foi identificado. Havia sido ouvido na última sexta-feira aqui também na delegacia. Ele teria dado a versão dele. Um carro visto por mais de uma testemunha. Eu também tive contato com uma testemunha que estava no ônibus de Vitória, que conhecia ela, que viu até os rapazes que ela teria estranhado a movimentação, mandado mensagem para a amiga, que 2 caras estranhos estavam olhando para ela. Essa testemunha me contou toda a história e falou que viu esse carro suspeito. Só que esse carro prata, Gotino, para a gente finalizar, ele teria, então, um proprietário foi ouvido mais de uma vez. No sábado também ele foi trazido novamente para confrontar com esse amigo dela do pedido da carona. Não se sabe, mas o dono desse carro, ele teria emprestado o veículo. A grande questão é, o mistério, ele teria emprestado para esse amigo de Vitória, que disse não ter ido ao local, mas o carro foi visto lá, ou para uma terceira pessoa, será investigado ou está sendo investigada. Tudo está rolando aqui dentro da delegacia. O delegado titular, doutor Fábio, está se preparando para ouvir mais pessoas, tudo em sigilo, justamente para não atrapalhar a investigação do time. Ô Gracie, vamos fazer o seguinte, vamos ficar no caso, porque o cerco se fecha. A polícia está trabalhando. Segunda-feira de carnaval, o delegado está ouvindo todo mundo. A Gracie está lá. A prioridade é a Gracie me chamando ao vivo com informações desse caso. Buscas acontecendo
trabalho da polícia neste momento numa área de mata, é uma área turística, um corpo foi encontrado, não é o corpo de Vitória, então quer dizer, tem um outro caso aí para a polícia investigar, só que é o seguinte, o Aguiar Júnior está me chamando agora, com uma reportagem especial do caso Vitória. A menina que trabalha no shopping, num restaurante, saiu tarde, foi para casa, avisou uma amiga que estava sendo seguida, depois falou, olha, os meninos foram embora, depois um carro foi visto na região, a menina sumiu.